Deixa eu conversar brevemente sobre isso, mas também sobre outros assuntos, com o Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui às segundas. Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bem, Thalita, comigo? Tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui ao meu Ouço super fundo, bem. você deve estar vendo, infelizmente, não consegui resolver todos os problemas da mudança ali, então tem caixas e tudo que você possa imaginar. Normalmente eu escondo isso com um fundo digital lindíssimo e tal, mas dessa vez não foi possível, então me perdoem, a confusão está grande ainda. Brasília deu uma esquentada depois de uns 2 dias de um pouquinho mais de frio, mas a meteorologia prevê para os próximos 10 dias chuvas intermitentes com uma quantidade bastante grande. Estamos sentindo, a verdade é essa, Thalita, a gente tem que reconhecer isso, nós estamos sentindo no Brasil inteiro os reflexos imediatos da transformação climática. Ainda estamos sentindo de uma forma suportável, um pouco mais de chuva, enchente no sul, seca no norte, mas se a gente não fizer alguma coisa meio rápido, a gente vai acabar sentindo isso de uma forma mais destrutiva, né? E a gente que nunca conviveu com esse tipo de situação talvez tenha que aprender um pouco com Cuba. Imagina, Cuba que enfrenta 50, 60, 70 furacões por ano que atacam a ilha e com uma infraestrutura, vamos dizer assim, sucateada por conta do embargo, Sim. consegue manter um nível alto de cuidado da sua população. A gente percebe que os furacões lá matam pouquíssimas pessoas e quando destroem, a ilha reconstrói. Quando a gente volta a uma certa normalidade climática, como agora, por exemplo, aqui em São Paulo está amena a temperatura agora, a gente esquece de pautar e voltar a falar sobre mudanças climáticas. É um assunto que a gente não pode deixar morrer, né? De fato, a gente precisa se acostumar a essa situação e tentar discutir formas de remediar tudo isso, né, para que não vire tragédia, né? Como a gente assistiu em alguns momentos aqui recentes no nosso país. Sobre Brasília, inclusive, eu vi uma foto de antes das chuvas e depois da chuva, e que mudança drástica, né? Como o verde floresce com facilidade aí em Brasília, porque é isso, a Praça dos Três Poderes ali seca, vermelha de terra, e depois da chuva já verdinha, toda bonita. É muito interessante como se revigora facilmente. Diga. O Cerrado é muito forte. O Cerrado, quando dá a primeira chuva, a vontade de sobrevivência do mundo, do mundo vegetal é gigantesco e realmente eles vêm com muita força. E isso deveria servir. Eu vi vários discursos a respeito disso quando Brasília começou a ser pensada, a ser construída. Eu vi discursos nesse sentido, de que essa vitalidade do Cerrado contagiaria uma democracia nascente brasileira e traria a força. Não está acontecendo, né, Thalita? Essa é a verdade. Apesar da gente ter ganho ali a eleição de 2022 no grito, a gente está meio baixo agora para as eleições de 2024, né? Só sobre Cuba também rapidamente, eu li que a Cuba tem esse problema de energia muito por conta do embargo, porque tem termoelétricas, né, e precisa de combustível para a alimentação dessas termoelétricas, e porque esse parque energético de Cuba também é velho, né, é antigo, então, assim, cada manutenção que é feita, às vezes leva dias para que essa manutenção possa ser feita de fato e a energia retorne à casa das pessoas. Então é isso, são os efeitos do embargo. A gente coloca aqui toda essa situação e tal, Isso. mas precisamos citar esse ponto que é bastante importante para que as pessoas Thalita, entendam. a tecnologia de geração de energia em Cuba é da década de 60, de antes do um pouquinho depois do embargo, quando eles conseguiram importar alguma coisa. Para trocar um fio, para trocar um fusível, para fazer alguma coisa assim, é um parto, porque os Estados Unidos não permitem que se coloque nada. As pessoas vão a Havana, e a Havana é um desfile de carros da década de 50, 60. Por quê? Porque é só o que eles têm, eles não conseguem importar mais nada, então eles ficam reciclando, cuidando daqueles carros, e fica uma coisa nostálgica, as pessoas gostam, mas é o fruto, é o resultado imediato, direto do embargo. E isso significa que, por exemplo, energia para hospitais, para escolas, para uma série de outras coisas, acaba sendo prioridade. Então a ilha acaba direcionando a energia que tem para esses centros que atendem a população, e muitas vezes as pessoas acabam tendo uma quantidade grande de horas sem energia por conta do embargo. As pessoas acham que a gente fala do embargo que é uma coisa boba. Não, ele mata pessoas todo santo dia em Cuba há muitos anos. Está na hora disso ser terminado. Mas, Thalita, se a gente não está conseguindo parar o genocídio que acontece em Gaza, pelo menos em Cuba eles se organizam como país, como povo e conseguem lidar com essa situação. É isso.
Só para que a gente entenda, né, do que se trata esse apagão, então, que vive Cuba nesse momento. Quero muito conversar com você sobre a questão do Lula, desse acidente. Não há muito o que dizer sobre o acidente, foi um acidente doméstico, realmente, apesar de a gente ter uma extrema-direita se aproveitando para criar teorias da conspiração em cima desse fato, enfim, isso vai acontecer sempre. Mas acabou ocasionando a não ida de Lula à Rússia, nesse evento que é muito importante, que é essa reunião dos BRICS, em que o Brasil assume, vai tomar a presidência, né, a partir de 2025, mas assume a partir de agora, né, essa rodada de presidência, e com muitas discussões importantes em relação, por exemplo, a novos parceiros do BRICS, né? Tem essa discussão que nenhum outro país adentra agora os BRICS, mas vai ter parcerias. Então, assim, vão fazer essa discussão de quem serão os próximos parceiros, enfim, futuro do bloco, a força do sul global nesse momento. Então, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Lula deve fazer falta, e eu achei muito interessante a grande mídia já colocando como Lula evita uma saia justa nesse momento, porque ele seria fotografado com Vladimir Putin, isso não pegaria bem, ainda mais num cenário eleitoral agora, enfim, eles sempre destacando essa questão negativa, né? Eu acho que vai fazer falta, porque isso é um momento de muita importância na evolução do que é essa potência do sul global, de fato, e Lula como esse grande líder que não estará presente agora. Quero te ouvir um pouco sobre isso. Thalita, eu hoje de manhã li uma teoria da conspiração fantástica, que o presidente teria criado isso na realidade para poder se ausentar e colocar um sósia 15 anos mais novo, que permitiria que ele continuasse no poder por mais tempo. Eu li a teoria e digo, olha, me serve. Se o presidente vai ficar tomando as decisões e esse sósia vai ficar fazendo as viagens, corre para lá e para cá, me serve. Legal. Eu quase que entrei no chat e disse assim, tô curtindo. E que cada vez que ele batesse a cabeça seria isso, 15 anos mais novo. Mas beleza, vamos ter Lula pro resto da vida como presidente, me serve. Né? Mas só para citar um pouco dessa loucura de desinformação que nós vivemos e que óbvio que já vai entrando na cabeça de algumas pessoas. É importante a gente ver que hoje o BRICS ele tem um racha grande, tá? O Brasil entende o BRICS como uma instituição que faça uma transição dessa mudança geopolítica entre Ocidente e Oriente. O Brasil entende os BRICS como um fórum de discussão cujo centro é o desenvolvimento dos países, alavancar o desenvolvimento dos países e manter boas relações com ambos os lados do globo, o Ocidente e o Oriente. O presidente Lula entende o BRICS dessa maneira. Rússia e China não. Rússia e China já há algum tempo estão tentando... existe um termo em inglês chamado weaponized, né? Tornar o BRICS uma arma geopolítica, né? Fazer do BRICS efetivamente uma arma geopolítica. A entrada da Arábia Saudita, do Irã, foi exatamente para mostrar para o Ocidente que nós estamos organizando um bloco que controla petróleo, por exemplo. Então, há claramente uma diferença de pensamento a respeito do BRICS nessa situação. Não é meramente uma diferença tópica, não. E a falta do presidente Lula nesse momento lá talvez ajude aos interesses de China e Rússia, que pretendem fazer dos BRICS, sim, uma alternativa clara à estratégia, à estrutura geopolítica que o Ocidente criou, com ONU, FMI, Banco Mundial, né? O presidente não gosta dessa transição tão rápida e não gosta desse espaço de polarização. Mas eu tenho a impressão que a falta dele nesse momento lá vai permitir com que os chineses e russos consigam avançar um pouco a sua agenda. Por conta disso, existem algumas arestas a serem trabalhadas. Por exemplo, a gente tem que saber o que o BRICS pensa a respeito do genocídio em Gaza. Muitas vozes já mencionaram, disseram que esse não é o momento de discussão, que essa seria uma reunião preparatória mais para discutir questões econômicas. Mas as pessoas estão morrendo, e agora no Líbano e na Síria. Há que se pensar o que o BRICS tem para se manifestar a respeito dessa situação. Não sei até que ponto o presidente Lula conseguiria trazer essa agenda nessa situação. Imagino que ele colocaria a questão de Gaza e a questão palestina ali. Então perde em grande medida a população de Gaza pela não ida do presidente Lula lá. E nos lembra, Thalita, o quão frágil é a nossa democracia, porque vamos lembrar que em torno de quem a democracia brasileira hoje circula? Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, um acidente doméstico deixa todos nós desesperados a respeito disso. A gente precisa pensar um pouco a respeito, a gente precisa começar a se organizar
Porque o presidente Lula, eu tenho a impressão que ainda tem mais 20, 30 anos de vida, mas ele também precisa descansar, né, Thalita? Pelo amor de Deus, imagina ser presidente desse pipinão que é o Brasil, 4, 5 vezes a fio. Deve ser desesperado, né? Descansa, presidente, mas a gente precisa se organizar para isso. Aliás, é aniversário do presidente, né? Esse mês, dia 27 de outubro, ele... né? Aliás, quantos anos ele vai fazer? 74 ou 75? 75. 75, ele tem 74 agora, é isso. Falando nisso, né, sobre o Descansa Presidente, ele tá com uma agenda aceleradíssima, né? Agora, no final de semana, ele participou ali de ato em Diadema. Ele participou, o ato em São Paulo foi cancelado, mas ele fez uma live com o Guilherme Boulos, e assim, nos dois casos, ele estava super para cima, em Diadema ele entrou no ato super animado, pulando, enfim. Depois participou à noite com o Guilherme Boulos, voltou para Brasília para fazer as malas, para viajar para a Rússia, depois no dia seguinte. Então, assim, de fato, uma agenda talvez extensa demais e com muita coisa acontecendo para um senhor de 74 anos, né? Eu acho que vale ressaltar isso. E prejudica a todos nós, né, Thalita? Porque, por exemplo, eu tenho os meus 40 e alguma coisa, já quase nos meus 50, e a minha esposa fica olhando e dizendo, olha lá o Lula, faz tudo isso, ainda namora com a Janja, ainda vai no cinema, ainda assiste jogo. E a gente que é casado fica dizendo, mas ele é o Lula, eu não tenho essa... Não... Então a gente fica numa saia justa aqui. O presidente, dá uma maneirada pra gente não ficar tão mal aqui embaixo, né? Porque a comparação é fogo. Exatamente, não dá não, poxa. Coloca lá o sarrafo lá em cima, né? Vamos bater um pouquinho no sarrafo. Ô, Fernando, falando sobre o BRICS, você comentou sobre Gaza, né? A gente tem o Irã agora como novo membro dos BRICS, né? E o Irã que está nesse confronto direto com Israel. Por conta disso, essa pode ser uma pauta discutida pelos BRICS, ou eles vão ficar mais nas conversas em relação a negócios, enfim, a economia, e talvez nem por conta dessa presença do Irã vão tocar nessa pauta Gaza? Eu acho que eles vão tocar, eu acho que eles vão fazer uma declaração conjunta, mas nesse momento a declaração conjunta não está funcionando, né? O Netanyahu não quer saber de absolutamente nada. Inclusive, hoje ele fez uma exigência aos Estados Unidos para parar de bombardear o Líbano. E a exigência é basicamente destruir a soberania libanesa, em que ele fique dominando todo o espaço aéreo. Ou seja, o Netanyahu está fazendo exigências muito brutais ali, e a gente sabe que essas exigências terminam numa pressão muito grande contra o Irã. Então, certamente vai haver uma manifestação sobre isso, mas eu acredito que não vai sair dessa manifestação. Isso é ruim, né? É preciso sair das palavras da diplomacia para algo mais direto, porque as pessoas que estão morrendo não podem continuar nessa situação. E acho que o Irã traria essa pauta, certamente, mas o presidente Lula acabaria se aproximando disso e dizendo, não, realmente precisa parar o genocídio lá. Agora, com a ausência do presidente, a gente tem que ver o quanto a Arábia Saudita se interessa por isso. Porque saiu uma notícia há 2 dias, Thalita, dizendo que os Estados Unidos estavam negociando com Israel e a Arábia Saudita a construção de um Estado palestino, bem num estilo neocolonial, Estado palestino controlado pela Arábia Saudita, sem nenhum tipo de proteção de exército nem nada, e parece que a Arábia Saudita e Israel teriam concordado com isso. Então perceba, os Estados Unidos e Israel querem redefinir a geopolítica do Oriente Médio nesse momento, e o Irã só tem o BRICS para conseguir fazer algum tipo de força. Só que a Arábia Saudita também faz parte do BRICS. Então a gente não sabe o quanto nessa disputa o Irã teria posições sendo ouvido nessas posições. O Brasil poderia certamente ajudar, mas aí aconteceu esse acidente e, infelizmente, parece que nem à distância o presidente vai falar. Só para finalizar essa questão dos BRICS, a gente tem a Argentina que ficou de fora porque não quis entrar, né, representando aqui mais também a América do Sul, e a gente tem Cuba e Venezuela, parece que nessa fila, para tentar ser parceiro aí dos BRICS. E daí tem uma manchete rodando na imprensa em relação a Lula e o governo ter sinalizado de que não aceitaria a Venezuela como integrante aí desses parceiros dos BRICS. Eu achei estranho, porque, enfim, tem essa questão eleitoral, claro, que é controversa dentro do governo, mas não sei, eu estranhei essa manchete que está rodando na imprensa. Seria a segunda vez que o governo Lula tomaria uma posição contrária à entrada da Venezuela nos BRICS. Originalmente, quando foi dada essa ampliação dos BRICS, quando entrou a Arábia Saudita e Irã, foi oferecido, o Brasil lutou por uma vaga para mais um país latino-americano, e Rússia e China
concordaram acreditando que o presidente indicaria a Venezuela já naquele momento, e ele não indicou, indicou a Argentina. No fim, a Argentina recebeu, o Milei disse que não vai entrar, se afastou, e aí aquela vaga ficou inerte. Seria um segundo momento agora, a Venezuela pleiteando novamente, e se o presidente colocar sua voz contra isso, eu tenho a impressão que ele vai ter problemas internos no Brasil. A gente sabe todo o rolo que está acontecendo na Venezuela, ninguém vai passar pano para isso, não, mas uma das forças eleitorais importantes agora que surgiram na eleição de 2024 foi o MST. O MST elegeu 137 ou 138 representantes entre vereadores e prefeitos aqui e acolá. Né? E isso significa que o PT tem hoje uma base que está mais à esquerda e que diverge da posição do presidente Lula nessas questões de política internacional. Eu não sei se seria prudente do presidente fazer esse cerceamento ou dar esse voto negativo à Venezuela nesse momento, mas vamos aguardar. Não seria a primeira vez, e até onde eu pude conversar com algumas pessoas, os representantes da Venezuela esperam que o presidente Lula faça essa manifestação e já estão se preparando para ela. Não precisa, né? Eu acho que a gente pode tratar a região aqui de uma forma um pouco mais tranquila. Não sei quem efetivamente está brifando o presidente nisso, mas acho que esse é um ato um pouco duro demais para o momento. Me acabei me estendendo, mas me diga, pontos altos da semana, cenário nacional e internacional? Eu acho que os pontos altos é a nossa finalização aqui de domingo, né, a nossa eleição do dia 27, porque ela vai dar caminho para 3 processos que vão acontecer basicamente ao mesmo tempo. O primeiro é uma reforma ministerial que precisa ser pensada a partir de agora e que vai certamente pensar nas questões eleitorais que saem do 27. Segundo é porque essa reconfiguração de forças no Brasil deve dar condições para que o Centrão venha com mais força ainda nesse finalzinho do mandato do presidente Lula. Né? E terceiro é avaliar até onde a forma como o presidente Lula organizou as estruturas, né, as pessoas nas campanhas, os candidatos, deram resultado ou não. Muita coisa vai acertar no Brasil depois do dia 27. E em termos internacionais, nós temos o ponto alto, certamente, o Oriente Médio. Né? Até onde Netanyahu vai no seu processo de reorganização do Oriente Médio, correndo contra o dia 2 de novembro. Eu acho que é 2 de novembro a eleição dos Estados Unidos, é no início de novembro. 4, né? Não? Tem que dar uma olhadinha ali só para conferir a data. 2 é 5 de novembro, mas é no início de novembro. Até ali o Netanyahu tem as mãos limpas para promover as maiores sandices no Oriente Médio e poucos países estão se colocando contra. Impressionantemente, eu que tenho criticado tanto o Macron em todas as vezes, acho que o Macron é um político que não deveria estar lá, mas o Macron levantou a voz para questionar e dizer que o mundo precisa fazer um embargo de armas contra Israel. E o Macron, a França, é só hoje o 3º maior vendedor de armas do mundo. Ele tomou esse espaço exatamente no último ano. Então, seria interessante que o presidente tivesse ido ao BRICS nesse momento para tentar articular esse tipo de situação. Vamos lembrar que o Macron quer entrar desesperadamente no BRICS por conta da presença da França na América Latina. Então, seria interessante fazer essa articulação, ganharia o povo palestino, mas infelizmente não deu e a gente fica aí na mão de uma condição um pouco melhor das pessoas de entenderem que o genocídio tem que parar. Israel precisa pensar um pouco antes de meter bomba em todo mundo, porque isso não vai terminar bem, não. Perfeito. Eleição nos Estados Unidos acontece no dia 5 de novembro, numa terça-feira, daqui 2 semanas. E lembrando que o Brasil, nessa conferência dos BRICS, assume a presidência a partir de 2025. Então, isso também vai ser importante. A gente vai continuar discutindo sobre isso por aqui. Beijo para você, Fernando. Boa semana, bom trabalho por aí. Obrigado, Thalita. Beijo para todo mundo. Até.